Olá, tudo bem? Vocês de Lins e região, estamos começando mais um programa Lins em Pauta. Nós estamos terminando o mês de agosto, esse mês que é marcado por várias ações de fomento e de conscientização contra a violência da mulher. Eu recebo aqui nos estúdios da TV Câmara a vereadora Tânia Bueno, que desde o seu primeiro mandato tem levantado essa bandeira de luta para ajudar as mulheres que sofrem violência, mulheres que estão em vulnerabilidade e através dos projetos que a vereadora propôs, muita coisa tem acontecido no município de Lins e nós vamos conversar sobre isso a partir de agora. Eu convido vocês para ficar com a gente e conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Tânia, seja bem-vinda aos estúdios da TV Câmara. É um prazer te receber para a gente falar sobre esse assunto que você tem dado voz, tem levantado essa bandeira durante o ano todo, mas especialmente no mês de agosto, na campanha Agosto Lilás. Eu gostaria que você trouxesse para a gente, para quem está nos assistindo, como surgiu essa iniciativa de lutar pelas mulheres. É uma alegria estar aqui novamente. E, Paty, desde 11/8/2021, foi meu primeiro projeto na casa. O primeiro projeto na casa foi aí o Agosto Lilás, que no caso, quando eu instituí esse projeto na casa, eu fui muito questionada, porque Agosto Lilás as pessoas não ouviam muito falar disso, porque se falava de cor, mas não tinha a ver com a cor, mas por trás de tudo aquilo tinha uma conscientização, levar mais informação às mulheres. E foi uma luta muito grande para instituir esse projeto de lei aqui na casa. Mas conseguimos colocá-lo. E hoje eu me sinto muito feliz, por quê? Porque eu vejo a luta é nacional. É nacional a luta do Agosto Lilás. Todas as mulheres estão dando a mão para essa luta e eu fico feliz de ter sido a vereadora que instituiu esse projeto de lei aqui no nosso município. Por que eu trouxe esse projeto de lei e por que eu luto tanto pela mulher? Eu vim de um lar de agressão. Eu nunca sofri agressão. Se sofri foi psicológico em algum namoro, porque depois de muito tempo que eu fui descobrir que eram os tipos de agressões que a mulher sofre e às vezes ela está vivenciando e ela nem sabe que ela vivencia. Então a minha luta pela mulher, ela vem desde a barriga da minha mãe. Porque o meu pai, ele bebia muito e ele batia da minha mãe. Então eu cresci num lar até os 6 anos vendo meu pai violentar minha mãe. Lógico que depois, graças a Deus, ele mudou, ele se tornou um novo homem. Eu pensei comigo, quais serão as minhas bandeiras? Poxa, a respeito da mulher, que seja com violência, seja em questão de levar o profissionalismo para essa mulher, mas a minha bandeira maior é a mulher. Esse primeiro projeto, que foi o Agosto Lilás, que foi instituído e tornou-se parte do calendário oficial do município de Lins, trouxe também outras iniciativas, como, por exemplo, o projeto da implantação da Casa da Mulher em Lins. Como foi essa implantação e como surgiu esse projeto até ele se tornar o que é hoje? Juntamente com o deputado federal, juntamente com o Dr. João Pandolfi, a Rita da Assistência Social, a gente correu atrás, eu fui correr atrás dos projetos, só que eu teria que trazer a verba para implantar essa casa no município. Fomos até Brasília e não foi uma vez, não foi duas, foi uma luta aí de 1 ano e meio para conquistar essa verba e nós conseguimos essa Casa da Mulher na cidade, que hoje eu vejo que a Casa da Mulher, no meu mandato, é algo que eu olho e falo assim, poxa, isso aqui deu certo. Por quê? Porque toda vez que eu vou na Casa da Mulher, eu vejo mulheres sendo acolhidas, eu vejo mulheres se profissionalizando e é sobre isso. As mulheres, elas precisam de uma rede de apoio. E aqui em Lins, agora você tem mulher, já faz aí 3 anos aqui em Lins, e tem sido aí um diferencial na vida das mulheres. Tânia, e falando da Casa da Mulher, você frequentemente acompanha as ações que são realizadas na casa, todo esse trabalho ao longo dos 3 anos.
E é perceptível que as pessoas entendem que, de fato, é a casa da mulher. Não só mulheres que estão sofrendo agressão. Você percebe que existia antes uma vergonha, um medo da exposição, uma falta até mesmo de confiança em buscar essa ajuda? Paty, no meu primeiro mandato, a primeira coisa, quando eu ocupei a cadeira, eu fui saber aonde que essas mulheres elas eram atendidas. E foi a minha primeira reunião com a Rita, da assistência social, a Rita de Cássia, e o lugar era uma salinha muito pequena que somente atendia o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Falei, poxa, mas como que uma mulher vai chegar aqui? Porque bate a vergonha mesmo, né? Poxa, eu preciso buscar algo melhor para as mulheres linenses. Hoje a casa, ela tem o CRAM dentro dela, são serviços distintos, mas está lá o CRAM, que atende mulheres vítimas de violência, e a casa, que ela tá ali para oferecer oportunidades para você, mulher. Ali, a gente tem cursos gratuitos, a gente tem a saúde da mulher, a gente tem psicólogos, e assim, no que você precisar, vai ter os contatos aqui para você, e essa casa é nossa, é pra gente usufruir, e totalmente gratuito. Houveram histórias de transformação que te marcaram? Bastante. E as mulheres sempre me procuram, ou nas redes sociais, ou vêm até o meu gabinete. E uma história que me marcou muito foi de uma mulher que ela veio até meu gabinete, dizendo que ela trabalhava num setor aqui no nosso município, mas quando ela recebia o seu dinheiro, ela tinha que dar todo o dinheiro dela para o esposo. E você olhava para a mulher, é aquela mulher que não é que ela não se cuidava. Ela até trabalhava, mas ela não tinha como financeiramente se cuidar porque ela recebia e dava na mão do esposo. E ela veio me perguntar o que ela fazia. Eu falei, meu Deus, eu não sou juíza, né? Para definir o que ela fazia ou não. Mas eu falei a respeito das violências, quais eram os tipos das violências. E eu lembro que depois de um tempo, ela me procurou de novo, totalmente diferente. Porque o que falta muitas vezes na mulher, Paty, é ela saber o espaço dela. Seja dentro do lar, do seu casamento, seja no trabalho, aonde for, você precisa ocupar seu espaço. Você precisa saber aonde é o teu espaço. Por quê? Porque senão a mulher ela acaba vivendo para o outro. A mulher já tem esse instinto de não viver para ela. Ela vive para ela, muitas das vezes ela vive mais para os outros do que para ela e acaba se esquecendo dela. Então assim, depois ela entrou em contato comigo dizendo, olha, muito obrigada. Eu não citei nada para ela, se ela tinha que ficar, se ela tinha que permanecer com o marido, ou se ela... Porque eu não estou aqui para isso, mas eu estou aqui para quê? Para mostrar que existe um caminho, que a mulher só precisa se posicionar. Eu sei que muitas das vezes é difícil a mulher que tem aquele costume de ficar sempre ali em silêncio e deixar as pessoas optarem por ela. Mas assim, a Casa da Mulher está ali para que você... entre em contato, tem psicólogos ali para ajudar, as redes de apoio tá aí para ajudar você, mulher. E eu fico feliz no sentido do quê? Triste, porque são mais de 500 mil processos de janeiro a junho, quer dizer, é muita mulher sofrendo. Em 6 meses, mais de 500 mil processos, mas ao mesmo tempo, feliz no sentido do quê? Porque as mulheres estão se despertando e estão denunciando. E para a gente finalizar essa primeira parte do nosso Lins em Pauta, conte pra gente o que vem por aí. O que vem por aí, não posso contar ainda, porque assim, tá em papel, mas eu estive com a minha deputada federal, Maria Rosas, e vem muita coisa boa por aí. E não posso contar ainda, né? Porque o que está em papel, a gente tem que contar só na hora. Mas as mulheres podem seguir confiando e acompanhando o seu trabalho. Com certeza. Me siga nas redes sociais, Tânia Bueno, oficial.
E ali a gente fala muito a respeito de mulheres, a respeito de violência, a respeito de você se cuidar. E é sobre isso aqui. A minha frase é essa: a vida começa quando a violência acaba. Muito obrigada. Esse foi o nosso primeiro bloco do nosso programa Lins em Pauta. Nós voltaremos em instantes com a secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Rita de Cássia, que vai trazer para a gente números, vai falar sobre os trabalhos da Casa da Mulher, para que você que está nos assistindo e que ainda não conhece esse trabalho, possa ir conhecer e participar. Nós voltamos já. Os casos de febre amarela aumentaram. Mora no campo? Tem que se vacinar. Mora em regiões de matas e rios? Tem que se vacinar. E na cidade? Também precisa se vacinar. A vacina é sua única proteção contra a febre amarela. Não deixe para depois. Procure já o posto de vacinação mais próximo. Febre amarela mata. Saiba mais em vacinasemduvidas.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Voltamos agora ao segundo bloco do nosso programa Lins em Pauta e estamos falando de um assunto muito importante. Agosto Lilás, a campanha de combate à violência contra a mulher. Rita, seja bem-vinda e eu gostaria que você contasse para quem está nos assistindo como são realizados esses serviços e quais serviços são ofertados às mulheres. Muito obrigada por estar aqui. Eu acho que os meios de comunicação nos possibilita dar visibilidade aos trabalhos ofertados através das políticas públicas, principalmente na área da assistência, né? Então, assim, que bom nós estarmos aqui conversando, explicando para a população, né, os serviços que nós temos. Bom, estamos no mês do Agosto Lilás. Desde o comecinho do mês estamos com ações em todo o território, no fortalecimento, com palestras, oficinas, com essa situação voltada para o combate à violência contra a mulher no município. Mas eu acho que nós temos o privilégio, enquanto município de Lins, de termos hoje um serviço dedicado exclusivamente à mulher, que é a Casa da Mulher. Foi um ganho, embora seja uma política transversal, não só necessariamente da política de assistência, mas ela perpassa por outras políticas públicas. Termos um serviço específico para o atendimento da mulher traz um ganho, uma visibilidade, né? Mostra o compromisso tanto do executivo quanto do legislativo com uma pauta tão importante. E nós assumimos essa responsabilidade da Casa da Mulher a partir de um sonho, de um projeto de vida, né, da nossa vereadora, nossa querida vereadora Tânia Bueno, né, que desde o início do seu mandato teve como pauta principal o segmento mulher, e isso é muito importante. E desde então, dos seus sonhos, dos seus projetos, que eu falo que foi bastante audacioso, né? Mas a gente fica com medo no início de implantar um serviço, com a preocupação mesmo de dar continuidade, mas a gente foi conversando, dialogando, e como uma pauta muito sensível, ela enquanto mulher, vereadora, buscou esse recurso, implantamos a casa e hoje ela está caminhando. Eu falo que ela é um bebezinho ainda, 3 anos, mas assim, o quanto ela já está dando resultados. Sim. Embora sempre tivemos no nosso município um atendimento específico, né, para as mulheres vítimas de violência, que é o Centro de Referência da Mulher, que é o CRAM. Com a vinda da Casa da Mulher, nós somamos esforços. Então, nós temos 2 segmentos aí, 2 frentes, na verdade. O CRAM, que trabalha no contexto da violência, né? Nós chamamos aí de proteção especial, e tem a Casa da Mulher, que veio numa atuação de prevenção.
E é importante nós desmistificarmos isso até para as mulheres do nosso município, porque ainda nos dias de hoje, né, existe um preconceito, um tabu quando você fala de mulheres, principalmente vítimas de violência. E aí a gente tem um serviço tão importante que trabalha nesse contexto de fortalecimento, que é a casa. E as mulheres, às vezes, têm muita resistência de procurar o serviço, de ir até a casa. Mas precisa ficar muito claro que a porta de entrada não é o CRAM. Sim. A Casa da Mulher é para todas as mulheres. Né? Então, é importante deixar isso muito claro. Nós temos ali, como eu disse para você já, é um serviço de várias políticas públicas. Nós temos a assistência social, nós temos saúde, é importante. Nós temos também parceria com o desenvolvimento no sentido de capacitação e empregabilidade. Então, olha quanta coisa importante que acontece ali. E desde a sua implantação, nós temos aí ofertado para essas mulheres também espaços de convivência através das oficinas que são ofertadas. Temos artesanato, temos oficinas de costura, temos estética. Então, é muito bacana, porque através dessas oficinas, as mulheres aprendem uma função, elas acabam, assim, daquelas oficinas, trazendo para dentro da sua casa uma fonte de renda também. Rita, e esse trabalho da Casa da Mulher, então, é um trabalho que ele atende a todas as mulheres. Onde fica a Casa da Mulher? Quais são os horários de atendimento? Sim, Patrícia, a Casa da Mulher, como eu disse para vocês, a porta de entrada não é o CRAM, que é o serviço que atende na condição de violência. A porta de entrada é justamente a prevenção. Participar das oficinas, das capacitações que ali acontecem, das rodas de conversa, mas também temos ali o CRAM, que é um serviço importantíssimo. São serviços distintos, né, mas que eles acontecem no mesmo espaço justamente até para você fortalecer, no sentido de mostrar para as mulheres. Quem ainda não conhece a Casa da Mulher, também pode ir até o local. Ela fica ali na Rua Goiás, número 22, no bairro do Junqueira. É uma casa, hoje, a gente está em busca de um imóvel maior, porque tamanho foi o sucesso, eu posso dizer assim, do reconhecimento da comunidade com o serviço, porque nós começamos, foi um sonho grande que começou pequeno, né? Na verdade, em questão de estrutura, não da dimensão do projeto, porque o projeto é grandioso, a proposta também, mas nós iniciamos num espaço que hoje, com relação à referência, o tamanho da referência que ele está tendo no município, nós já estamos em busca de um imóvel maior para melhor atender essa população. Como eu disse para você, nós temos ali o serviço da saúde, com atendimento psicológico, encaminhamento também para as unidades básicas, tem aquele atendimento da saúde da mulher, no sentido de orientações, né? Então, tem muitas mulheres que às vezes vão ali nas oficinas, mas acabam conversando com as enfermeiras, com a psicóloga sobre outras situações, e ali, né, são realizados encaminhamentos importantes, então, para toda a rede. Então, você vai fortalecendo o serviço e aí ele vai cada vez mais necessitando de novas ofertas, e o que é bacana é que muitas oficinas que nós temos hoje nasceu da proposta das mulheres que começaram a frequentar. Então, nós iniciamos com uma proposta e a partir da demanda, do desejo delas, estão sendo ouvidas, nós começamos a implementar. Então, eu acho que essa é a proposta. A casa que completou 3 anos de funcionamento e tem aí dado muito resultado, já uma referência não só para Lins, mas para a região. Quais são os números e alguns dados estatísticos que demonstram efetivamente esses resultados? De janeiro até julho, né, de 2025, nós já tivemos 66 mulheres participando das oficinas, né, das diversas oficinas ofertadas no CRAS. Isso na Casa da Mulher, sem ser a porta de entrada pelo CRAM. Dentro, né, desse número, dessa estatística, nós temos 4 ou 5 mulheres que estão em acompanhamento, né, pelo CRAM e que também participam dessas oficinas. Mas o que nós gostaríamos que o número não fosse
bem maior de participação, porque ainda com relação às oficinas ofertadas, nós temos 66, comparado ao número de boletins de ocorrências que a gente recebe diariamente, somando de janeiro até agora, julho, foram 344. Então, é muito boletim de ocorrência ainda. Então, embora nós estamos falando do combate à violência, embora agora nós temos aí, né, as redes sociais, diversos meios de comunicação falando, ainda temos um número significativo de mulheres, infelizmente, vítimas de violência, né? Tanto é que os números, e o que me preocupa quando a gente fala de dados, e a gente fala de estatística? Porque eu falo que a conta nunca fecha. Porque uma coisa são as mulheres que registram um boletim de ocorrência, né? E aí esses boletins de ocorrência chegam para o CRAM e existe um segundo momento, que é de fato o atendimento individualizado, esse acompanhamento. E para vocês terem uma ideia, nós temos, né, foram até agora 344 boletins de ocorrência, mas nós temos apenas 35 mulheres em acompanhamento. É muita diferença. É muita diferença. Então, a gente percebe ainda a dificuldade de romper com esse ciclo da violência, né? Nós temos, é claro, não é uma ingenuidade falar que você não rompe um ciclo de violência do dia para a noite, em meses, porque nós estamos falando aqui de casos de mulheres que passou uma vida inteira sofrendo violência, mas que não se dá conta e nem se deu conta que aquela situação era de violência. E nós temos também estratificados esses dados que a violência não é somente a violência física. Nós temos muitos casos de violência psicológica, violência patrimonial, né? Então, assim, isso também, essas informações, elas precisam chegar para todas as mulheres para entender que a violência, ela perpassa para a questão, né, do físico, só a agressão, né? Quando você tem aí, você trabalha, você tem o seu salário e chega no final do mês, você tem que entregar todo esse salário para o seu companheiro sem ter autonomia de fazer a gestão do seu trabalho aí, do seu salário, isso é uma violência. Quando a mulher ela vive num ambiente extremamente hostil, né, cujo companheiro está sempre cerceando do seu direito ou falando palavras que realmente ela não merece ouvir, isso também é uma violência psicológica, né? Mas as mulheres ainda têm essa dificuldade de reconhecer, porque tudo é muito, é brincadeira, ele falou brincando, né? Quando diz, lugar de mulher é na cozinha, você só serve para isso, é boa para pilotar um fogão. Aí todo mundo, né, acha que é brincadeira, mas não é uma brincadeira, né? Tem um fundo aí de preconceito, de machismo, que a gente precisa começar a romper, porque eu sempre falo que o lugar, né, a Tânia também usa muito essa expressão, que o lugar da mulher é onde ela quiser. Então a gente precisa começar, de fato, mostrar que não é uma brincadeira. Então, a Casa da Mulher para Lins foi um ganho e que nós possamos juntamente seguir, né, junto com o Legislativo, principalmente nós temos aí a Tânia que levanta essa bandeira, mas temos outras mulheres também, né, que levantam essa bandeira, estão junto conosco, levando, né, um trabalho sério para essas mulheres, mostrando que elas não estão sozinhas. Isso é importante, né? Nós precisamos contar com a segurança, precisamos contar com a saúde, com a comunidade como um todo, porque é só nos fortalecendo, né, que nós vamos conseguir aí combater essa violência, porque quando uma mulher sofre violência, Patrícia, todas nós sofremos juntas. Você percebe que as mulheres têm entendido os tipos de violência, que não é só físico? Sim, com certeza. Tanto é que eu tenho dados recentemente que só de violência psicológica foram 290 registros. Então, assim, isso mostra, assim, que o trabalho tem sido, de fato, tem tido esse alcance. Elas estão conseguindo ter essa dimensão de que a violência está para além da agressão, né? Existe essa violência psicológica, sim, né? Os números estão crescendo, como eu disse, 290. Então, assim, o trabalho tem surtido efeito, as campanhas. É importante que as mulheres entendam que, além de nós termos o serviço aqui, por exemplo, em Lins, da Casa da Mulher e dentro o CRAM, que atende na demanda da violência,
nós temos os canais de comunicação e de denúncia. Tem o 180, né, o próprio 190, né, nós temos uma lei aí grandiosa que veio, de fato, para proteger as mulheres, que foi a Lei Maria da Penha, que foi, de fato, só através, né, da lei que nós conseguimos, de fato, punir, né, os agressores. Então, assim, esses meios de comunicação é importante. Essas campanhas são importantes. Então, quanto mais a gente divulgar isso, o trabalho, né, preventivo é esse, essa divulgação constante. Né? O Estado, recentemente, tem aí lançado campanhas intensificando, né, esses trabalhos. A própria Secretaria da Mulher, né, que tem essa pauta, também fazendo campanhas, disparando aí plataformas como forma de prevenção da violência. E olha para você ver como é importante a vinda de alguns serviços, Patrícia, só para esclarecer para a população que nós temos uma Casa da Mulher que, embora nós não temos recursos de outras esferas, do Estado e nem do governo federal, ela é mantida com recurso municipal, o Estado lançou recentemente o auxílio aluguel para mulher vítima de violência. Legal. Então, isso é importante. Então, eles estão fazendo uma pesquisa, um diagnóstico, na verdade, nos 645 municípios do estado de São Paulo, quais são os municípios que ofertam especificamente um serviço para a mulher. Então, que bom que Lins tem essa casa. Então, olha a visibilidade do serviço. Então, a partir, né, da casa e do serviço ofertado, nós fizemos um convênio com o Estado e essas mulheres agora têm esse auxílio do governo através do auxílio aluguel para mulher vítima de violência. E é um prazer sempre conversar com você para trazer essas informações que trazem luz ao assunto e que orientam as pessoas que estão nos assistindo e todos que pretendem e precisarem utilizar os serviços, sabem onde pedir ajuda, como pedir ajuda e onde denunciar. Com certeza, muito obrigado. Acho que é um prazer sempre estar aqui, né, para falar e divulgar, né, todos os serviços, não só, né, da mulher, mas todos os serviços ofertados pela política de assistência no município. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Esse foi o nosso programa Lins em Pauta. Nós falamos sobre a violência contra a mulher. Nós falamos sobre os serviços ofertados no município de Lins. E toda a população deve conhecer os serviços para que, se precisar, saber onde pedir ajuda. Existe uma rede de apoio preparada para ajudar você. E se você também conhece alguém que precisa do serviço, basta indicar a localidade correta, os contatos corretos e fazer a denúncia. Violência é crime e nós precisamos combater. Eu agradeço a vocês pela audiência. Continue nos acompanhando nos canais do Facebook, do YouTube e do Instagram, e também no canal 36.3 da TV Câmara Lins, canal aberto. Muito obrigada a todos e até a próxima!